Paz, boa noite a todos, paz seja convosco. Estamos mais uma vez aqui reunidos, direto do canal da igreja. Tempos de pandemia, temos que transmitir as nossas escolas ao vivo daqui. Vou esperar um pouquinho até que todos os alunos, todos o pessoal da Ruiós, TLC, pessoal vão se comunicando e vá avisando os outros do grupo, avisando todos aí que já estamos ao vivo. Deixa eu compartilhar aqui também, só um instantinho. Vai ficando aí, vai conectando aí, vai chamando aqueles que estão chegando. E eu já vou compartilhar também essa live. Compartilhe também, fala para aquelas pessoas que são curiosas, aquelas que querem conhecer da Bíblia. Hoje é o dia que ele pode. Desliga essa televisão, sai desse YouTube aí que está acabando com a sua graça. Vem para cá, Paz, Arilson, meu querido, Luciana, Dias, Joyce. Vamos ficando aí. Já vou compartilhar aqui. Deixa eu pegar aqui também. Copiar o link. Radassa, o Wagner, são administradores. Compartilha lá no Reino Revelado. Compartilha nos outros canais nossos lá. Para que nós possamos também... Isso, estou compartilhando os outros canais. Até que os irmãos entram aí, eu estou compartilhando. Estou compartilhando com os outros canais. Isso. Vamos lá. 23 pessoas já, Ana Júlia. Deus que abençoe a tua vida. Vamos compartilhar aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Perfeito. Deixa eu fechar tudo aqui. Para que eu não... Isso. Boa noite a todos. Amém? Então, onde o celular está apoiado, um pedestal. Por quê? Está muito baixo? Tá, deixa eu ver aqui. Som. Será que é porque eu estou um pouco longe? Veja aí como que tá. Todos estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Vamos começar a nossa aula. Como que tá aí para vocês? Deixa eu tomar uma água aqui. Tá baixo o som? Só pela graça, hein? Calma aí. Acho que eu vou ter que dar uns gritos aí, Varo. Não consigo aumentar mais o som. Erga aí o de vocês aí. Já arranquei a capinha também. Vai dando graça aí. Dá glória aí que vai dar certo. Amém, meus queridos? Estou aqui já com a minha Bíblia. Isto. Estamos aqui já todos reunidos. Deixa eu arrumar as coisas aqui. Isso aí. Estou pronto já. Amém, amém? Vamos mergulhar um pouco na palavra de Deus. Já estou com o meu Rumache. As traduções originais no hebraico. Estudei hoje à tarde bastante sobre a nossa aula de hoje. A aula que Deus nos preparou, que Deus nos deu, colocou em nosso coração já. Amém? Então, quero que você pegue a tua Bíblia aí. Pega a tua Bíblia, Gênesis, e cadê os seus marcadores? Tá aí já? Eu estou já aqui com a minha canetinha já para marcar, irmãos. Marca os textos para onde nós vamos caminhar. Isso é muito importante mesmo. Marque os textos. Vamos lá? Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 1. Qual que é a nossa proposta? É que nós estamos tentando vencer, irmão, o versículo de número 1 de Gênesis. Logo já vamos vencer eles, vamos tocar nossa vida para frente. Mas eu preciso
falar algo ao coração de vocês sobre esse versículo ainda. Precisamos passar por ele algumas coisas e vamos seguir o versículo 2, 3, 4, 5 e vamos tocar aí. Amém? Gênesis capítulo de número 1, verso de número 1. Antes de ler a palavra do Senhor, eu quero orar com vocês que estão aí em casa. Quero orar com todos vocês. Irmãos, é impossível nós conseguirmos entender esse livro sem que seja pelo Espírito de Deus. É impossível. O homem não tem capacidade de entender o que o Espírito fala na carne. Ele tem que ter revelação do Espírito de Deus. Então, nessa noite, eu quero que vocês orem também. Eu vou pedir para que Deus possa abrir o meu coração, abrir o meu entendimento, que Ele possa me dar sabedoria, dar o Espírito por detrás da letra. E você também, que Ele possa quebrar a lógica, quebrar o entendimento humano, que Ele possa quebrar barreiras da tua vida e você possa mergulhar, de fato, na verdade de Deus. Amém? Vamos orar então? Feche seu olho aí também e vamos orar comigo. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Eu quero te agradecer por cada irmão, cada aluno da escola, cada líder, Senhor, cada um que está na sua casa, que vai assistir depois também essa live, esse treinamento, cada um que está conectado conosco. Traz o teu Espírito nessa noite, dá sabedoria para nós, traz inteligência, abra nossa mente para entender o que o Senhor quer falar conosco, nos dá ensinamento vivo, traz vida através da letra. Queremos entender em qual Espírito o Senhor vai falar conosco nessa noite. Senhor, obrigado. Fala poderosamente ao nosso coração. Nos traz entendimento e revelação da tua palavra. Traz o espírito de sabedoria, traz o espírito de palavra sobre esse lar, sobre essa casa nessa noite. E que possamos entender de fato porque o Senhor está nos reunindo dessa forma. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? 29 pessoas já conectadas. Eu quero que você, como que essa live é aberta, eu quero que você também ajude ao evangelho, a graça libertadora chegar para mais pessoas. Compartilhe também essa live com outra pessoa. Esse irmão, essa irmã, parente seu, pessoas que gostam do evangelho. Irmão, não pega a pessoa que não quer aprender, vai só gastar seu tempo. Então, mas mande para aquela pessoa que quer aprender e que está nesse momento assistindo televisão, vendo só o Covid para tudo quanto é lado, e aí ele pode vir conosco e mergulhar na palavra de Deus. Vamos lá então? Mateus está aí também, Mildred. Vamos lá. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 1, o texto vai dizer assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Pensa comigo, nós já entendemos isso aqui lá na primeira aula, que no princípio é um lugar. Nós já entendemos que Deus criou tudo e nós fomos programados, nós fomos bem projetados em Deus. Lembra que eu já expliquei para vocês que nós fomos gerados em Deus, ou seja, Deus já tinha tudo sob controle. Amém? Então, hoje nós vamos entender mais um passo do nosso mundo espiritual. Na aula passada eu falei para vocês sobre a relação logos e rema, mundo físico e mundo espiritual, entre os dois mundos. E eu preciso que você entenda isso. Se você está com o seu marcador, com a sua caneta, marque isso aí. Mundo espiritual e mundo natural, logos e rema. Deus fala nos dois mundos sempre. E se nós não entendermos os dois mundos, nós não vamos conseguir evoluir. Hebreus, capítulo 11, verso 3. Quero ler isso com vocês. Hebreus, capítulo 11, verso 3. Eu já vou para Gênesis. Só me dá um segundo que eu preciso que você entenda isso de fato e que fique muito claro na sua mente. Que a base dos dois mundos tem que estar muito completo e muito fácil na sua mente. Hebreus, alguém vai colocando para nós aí já. Hebreus, capítulo 11, é o verso de número 3. Hebreus 11, 3. O texto vai dizer assim, vou ler para vocês. Hebreus, capítulo 11, verso 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Os mundos. Qual os mundos? O mundo natural e o mundo espiritual. O mundo físico e o mundo invisível. Olha o que a parte B do versículo vai dizer. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja,
tudo que existe na terra tem um correspondente no céu. Ou seja, de fato, o que foi criado primeiro no mundo dos espíritos, para depois descer no mundo físico. Tá entendendo? Então, primeiro no mundo espiritual, depois no mundo físico. Essa é a base para nós entendermos como o céu se move. Se não entendermos isso aí, a gente não vai conseguir evoluir. Deixa eu compartilhar aqui com a pessoa maravilhosa que quer. Isso aí. Maravilha. Isso aí. Vamos lá. Então, volta para Gênesis de novo. Quero compartilhar com você essa palavra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Na aula passada, eu falei um pouco com vocês sobre o gap, a diferença entre o verso de número 1 e o verso de número 2. O que acontece aí? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Bereshit bara Elohim it eres el Shammai. Ou seja, Deus criou os céus e a terra em um tempo, na eternidade. Depois ela se materializou aqui para nós. Ele disse que das águas ela foi tirado. Ou seja, o mundo foi gerado da primeira forma. Eu falei para vocês do intervalo entre esses dois. Eu quero hoje falar com vocês sobre, nesse mesmo sentido, da terra como origem. O que nós temos que entender é que a terra, de fato, por primore, por origem, ela não foi feita para nós, homens. Ela foi feita para outros seres. A princípio, é eles que moravam nessa terra. Quando nós lemos o capítulo 1, verso 1, é uma terra. No capítulo 1, verso 2, é a mesma terra em outra forma. Ou seja, ela passou por alguns processos e agora Deus está de novo ajustando ela. Por quê? O que dá a nós entender é que Deus tem a intenção de ajustar para colocar um novo ser para morar aqui. Mas morava outros antes de nós aqui. Que outros? Espiritual, totalmente espiritual. Então assim, o mundo, é como se a terra tivesse deformada. Olha o que o texto vai dizer no verso de número 2. Pega a tua Bíblia aí. Irmão, se tu é crente e não tá com a tua Bíblia aberta aí, não tá marcando, eu não sei, olha, só pode ser espia, então. É infiltrado aqui no nosso meio. Porque tu tem que pegar a palavra de Deus para examinar ela. De qualquer forma. Não pare. De forma alguma. Vamos lá, então? Então, o verso 2 é uma terra que já está deformada. Por quê? Olha o que o texto vai dizer. E a terra estava. O texto original não fala que é. O texto original vai falar assim. A terra estava sem forma e vazia. A origem da palavra é como se tornou. Hayá, ela se tornou. Então, o original da palavra é hayá, ou seja, a terra se tornou sem forma e vazia. Agora, como isso aconteceu? Aconteceu? Nós sabemos que quem morava nessa terra aqui era Lúcifer. Era ele que morava aqui antes de nós chegar. A primora, os anjos moravam aqui. E agora assim, quem é ele? Ele é Lúcifer, o filho da alva. Agora assim, a pergunta é a seguinte. Mas, por que ele estava aqui? E por que a terra do capítulo 1, verso 1, não é igual à terra do capítulo 1, verso de número 2? Porque ela passou por uma queda, ela passou por uma destruição. A terra foi destruída. Como foi destruída? Quando Lúcifer caiu. A Bíblia vai dizer que ele se encheu, o seu coração encheu-se de altivez, de ego, ele colocou a soberba no coração dele, e aí quis subir acima de Deus, e Deus o destruiu. A gente sabe que ele morava aqui. Um Éden de pedras preciosas, ou seja, uma terra que era rica em minério, rica em ouro e assim por diante. Quero mostrar essa passagem para vocês. Marca aí. Ezequiel capítulo 28, verso 14. Quero ler isso com vocês. Ezequiel 28, 14. Quero te mostrar esse ser. Mão minha cadeira só pela graça. Vamos lá? Ezequiel, capítulo de número
28. Ezequiel 28. Deixa eu pegar que eu quero ler com vocês. Ezequiel 28. Ezequiel, capítulo de número 28. Vamos falar sobre ele. Ele que morava aqui antes. Reilel Ben-Shahar. O Lúcifer, o filho da alva. Aquele que brilha com a luz do sol. Vamos falar sobre ele aí. Eu quero falar com vocês aí. Vamos lá. Então, Ezequiel capítulo 28, verso é o de número 14. Abre a tua Bíblia aí e pega o seu marcador e vamos ler. Olha o que o texto vai dizer. Tu eras querubim ungido. Puxa a palavra lá querubim e coloca lá o que guarda. Queruve é a original da palavra dele. É aquele que guarda. Ele vai dizer que ele é ungido. Agora, o que é ungido? O que é unção? Unção é capacitação. O que Jesus falou usando a profecia de Isaías? E o Espírito me ungiu, me capacitou, colocou unção sobre a minha vida. Porque esse querubim, que é um anjo, ele foi capacitado. Capacitado para quê? Para cuidar e para guardar. Olha o que o texto vai dizer, ungido. Ou seja, foi separado para essa função. Foi designado e capacitado para isso. Para cobrir, ou seja, o que a palavra cobrir vem do original proteger, esconder, guardar. Isso é a palavra. Então, ó, tu eras, que não é mais, querubim ungido, separado, capacitado, para cobrir. Eu te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos. Desde o dia que fosse criado, Deus criou Lúcifer, até que se achou iniquidade em ti. Então, ele foi formado desse negócio, foi trazido para a terra na sua primória, para tomar conta, para guardar. Por quê? Porque eu quero falar isso com vocês. A ideia que eu quero passar, ponderar com todos vocês é o seguinte. Guardar do quê? Proteger do quê? Se o mal ainda não existe, o mal ainda vai se transformar, gerar dentro de Lúcifer, gerar dentro de Satanás, ele não tem ainda, mas Deus está pedindo para ele guardar a terra. Agora, guardar de quem? Guardar do quê? Se ainda não existe o mal de fato. Nós estamos no princípio da criação, no Bereshit Bará, Deus está formatando a terra na sua primória, ela é totalmente espiritual ainda, ela não tem humanos morando nela, mas ele está pedindo que é para ele guardar. Agora sim, nós temos que entender, guardar do quê? Proteger do quê? Se a ideia é que já não existe mal ainda. Agora sim, o que eu quero ponderar com vocês, preste muita atenção no que eu estou dizendo. A partir daqui, nós vamos compreender isso. A partir daqui, nós vamos compreender algo muito importante. No mundo espiritual, não existe mágica. No mundo espiritual, não existe um estralo de dedo. Tudo no mundo espiritual é operacionalizado. Ou seja, aqui nós vamos entender, outra coisa que eu quero falar com vocês também, aqui nós vamos entender que tudo que Deus cria, ele cria com um propósito já definido. Por isso nós ficamos sempre batendo nessa tecla. Qual que é o meu propósito? Quem que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Nós ficamos sempre nessa... Todo mundo tem essa grande dúvida. Qual que é o meu propósito? Mas de fato, Deus te criou com um propósito pré-estabelecido, já pré-definido. E Deus criou tudo já pré-definido. Ele criou tudo já pré-estabelecido. Presta atenção comigo. Qual que é o importante nesse lugar? Que Deus cria tudo mesmo. Tudo que Deus cria tem uma finalidade. Tudo que Deus cria tem uma finalidade já definida já no que ele está fazendo. Mas que para que isso funcione, alguém tem que operacionalizar isso. Então, Deus cria tudo. A partir que ele cria tudo, já tem um pré-destino, uma pré-definição, um pré-propósito para aquilo que ele está criando. E como isso vai fazer para acontecer? Ele vai operacionalizar. E como Deus operacionaliza isso tudo? Ele faz a operação dele
por anjos, por espíritos. Isso é o que ele faz. Quero te mostrar um texto na Bíblia que vai te mostrar muito claro essa questão. Tá preparado aí? Posso mergulhar um pouco? Eu estava no raso, agora nós vamos afundar um pouquinho. Abre a tua Bíblia então aí. Já que você está crente mesmo, dá um glória aí. Você está crente, dá um joinha aí, compartilha com alguém, dá um coraçãozinho, diz assim, tô junto aí, coloca um barquinho assim, ó, mergulha, que eu vou mergulhar um pouco, eu vou lhe dar alguns textos que talvez vai fazer você mudar a forma de pensar. Vamos lá então? Coloca aí então, vamos lá, Jó, capítulo de número 28, quero ler com você. Jó, capítulo de número 28. Jó 28. Vamos ler. Quero ler. Jó, capítulo de número 28. Verso de número 23. Marca aí. Jó 28, 23. Quero ler isso com você. Vamos mergulhar, irmão. Vamos ver como que Deus cria, como é o propósito de Deus na terra, como que ele faz cada coisa e como já está predestinado cada coisa que ele vai definir. Vamos lá? Tá firme aí? Jó, capítulo de número 28, o verso é o 23, eu vou ler para você. Deus entende o seu caminho. Ele entende o seu próprio caminho. Ele escuta os seus próprios conselhos, ele não pede opinião para ninguém. Deus não pediu a minha opinião e nem pediu a sua opinião também. Então, mas eu acho que o que Deus fez eu não gostei. Deus não pede opinião para ninguém. Ele escuta os seus próprios conselhos. Então, Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Verso 24, presta atenção. Porque ele vê as extremidades, ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Então, ele vê a distância, as extremidades, e ele vê também tudo que está embaixo. Tudo mesmo. Então, Deus vê tudo, nada pode. Irmão, eu acho que Deus não está me vendo. Desencana, irmão. Tira esse demônio aí. Deus está te olhando e ele vê tudo. O bom e o ruim. Pessoa pecando e pessoas adorando. Deus vê tudo. Vamos para o verso de número 25. Aqui você tem que pegar. Quando ele vê, olha o que ele vai dizer. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Olha o que Deus fez, ele pesou o vento. Você já parou para pensar o que ele faz? Ele pesou o vento e colocou a medida, como se fosse na palma das suas mãos, das águas. Todas as águas que existem. Ele tem a medida exata e precisa dela. Porque tudo que ele cria já está pré-definido na função que vai acontecer todos os dias que ele já criou. Então, verso 26. Olha. Quando prescreveu leis. Alguém escreve para mim? Prescreveu leis. Quando ele está criando, ele está prescrevendo já uma lei. O que é prescrever? Escrever antes. Prescrever leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Eu não sei se você entendeu. Não sei se você entendeu. Nenhum vento pode acontecer se ele não estiver no controle. Ele prescreveu as leis, ele prescreveu tudo. Tudo vai funcionar exatamente. Agora, a pergunta que eu quero dizer para você: quem faz isso? Quem cuida para que isso funcione? Por isso que Lúcifer veio morar na terra, porque Deus criou, Isaías 45, 18. Deus a formou, eu sou o Deus que criei os céus e a terra. Não a formei sem forma e vazia, mas criei perfeita para habitar. Deus criou a terra perfeita. A terra de origem primórdia, ela era perfeita. Operacionalizada, cuidada por anjos, guardando ela.
Agora, a nossa, Deus teve que refazê-la novamente, ou seja, como estivesse reformando ela novamente. Agora, quem estava tomando conta, quem está cuidando dela, era os anjos, cuidando disso tudo. Para quê? Para fazer com que tudo isso se funcionasse exatamente do jeito que ele prescreveu. Anote isso aí. Antes de criar, ele estabelece. Isso é uma chave para você. Anota aí. Antes de criar, ele estabelece. Deus, antes de criar qualquer coisa, ele já estabeleceu a lei para aquilo que ele criou. Então, quando Deus vai criar o pé de uva, para a natureza gerar, ele já estabeleceu quando ela vai nascer, quando ela vai florar, o que vai acontecer, tudo exatamente. Ah, mas se aconteceu errado, alguém não cuidou do jeito que era para acontecer. Quem tem que dar as manutenção agora para que isso possa acontecer? Porque nós temos que entender que nós temos o mundo espiritual e o mundo físico. E o texto vai dizer que o que existe na parte de baixo, no mundo físico, é sombra, imagem do que já existe no mundo espiritual. E nós fomos criados em Deus. Então tudo existe primeiro no mundo espiritual e depois vem aqui embaixo. Entenda para você ver. Deus não pode chegar amanhã e dizer assim, acho que eu vou deixar que chuva em Pontal amanhã. Não é assim que funciona. Não pode chover em qualquer lugar. Não pode ficar caindo água em qualquer canto. É exatamente do jeito que ele prescreveu para funcionar perfeito. Ah, irmão, mas tem um relâmpago caindo aí, tem algo acontecendo. Ah, está vindo um raio. Não pode cair na onde que ele já não prescreveu para que possa acontecer. Tudo está definido em Deus já. Nada pode acontecer fora do controle e das mãos dele. Ou seja, antes de Deus criar, deixa eu abrir aqui, antes de Deus criar qualquer coisa, ele já pré-estabeleceu como aquilo vai funcionar. Tá pegando aí? Então, quando Deus põe Lúcifer, que ainda é o rei Léo Ben Shahar, ele ainda é o anjo da luz ainda, coloca ele para cuidar aqui, para morar aqui. Quando ele está aqui tomando conta da terra, antes de nós chegarmos, que é a terra do capítulo 1 de Gênesis, quando ele vem para cá, ele tem que tomar conta, ou seja, Deus vai capacitar ele, vai preparar ele para guardar e cuidar de tudo. Ou seja, eu quero ler outro versículo com você. Quero te mostrar. Abra a tua Bíblia lá. Jeremias, capítulo de número 5, verso 22. Quero te mostrar alguma coisa. Você vai amar isso aí. Você vai ver como Deus já pré-estabeleceu tudo, como que Deus tem um controle de tudo. Irmão, você está preocupado com alguma coisa? Fica tranquilo. Deus já pré-estabeleceu tudo. Jeremias, capítulo 5, verso 22. Jeremias 5. Tudo já está pré-escrito. Jeremias 5, 22. Quero ler com você. Abra a tua Bíblia aí. Vira crente, vaso. 5, verso de número 22. Olha o que o texto vai dizer. Marca aí. Cadê o seu marcador? Marca aí. Vamos marcar. Jeremias, capítulo de número 5, verso de número 22. Vamos ler? Vai dizer assim. Jeremias 5, 22. Porventura, não me temereis? Olha a pergunta que Deus fala. A mim? Diz o Senhor, não temereis diante de mim? Que pus a areia por limites do mar, por ordenança eterna. Olha o que ele fez. Colocou limite no mar. Qual que é o limite do mar? A areia. Nós moramos na praia, nós sabemos. Irmão, tem dia que vem ondas gigantescas. Nós estamos no nível zero do mar. Ou seja, se de fato quisesse acontecer, o mar vinha aqui e engolia nós todos. Por que ele não vem? Deus está dizendo, eu pus limite nos mar.
E é onde que é o limite do mar? No grão da areia. Ele pode vir na sua fúria, ele pode vir na sua braveza, mas ele tem que se curvar diante da areia. Até quando Deus colocou isso? Eterno. Vamos ler a parte B? É forte esse mistério, irmão. Fica tranquilo. Esse mar não vai te engolir aí. Fica, descansa no Senhor. Vamos lá? E ele não transpassará, ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão. Tem dia que a onda está gigante, mas o texto vai dizer, não prevalecerão. Olha, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a transpassarão. Não vai passar da areia, vai ter que se curvar aquele... Irmão, os lugares, os oceanos mais profundos, as informações que nós temos é que tem no mínimo, tem lugar que tem 11 mil metros. Oceanos que tem lugar que tem 11 mil metros. Dá para você ter noção que força que essa água tem? Irmão, ela vem, se ela quiser, ela vem arrebentando tudo, irmão. Nada segura ela, não tem como segurar isso daí. E quem está tomando conta disso tudo? Quem está no controle disso tudo? Deus predestinou, Deus já escreveu as leis para que tudo que ele criou esteja exatamente no lugar aonde ele quer que esteja. Não chove, não venta, não cai fogo, não acontece nada que ele já não pré-estabeleceu. Nós temos que entender, a função dos anjos é estabelecer o equilíbrio para que tudo funcione certo aqui. Ou seja, os anjos que têm que guardar tudo. E caso contrário, se nós não aceitarmos isso, se nós não entendermos isso, se eu falar assim, não, isso aqui é tudo mentira, o que eu vou ter que aceitar? Que Deus não é onisciente, que a onisciência dele não aconteceu, que Deus não está na eternidade, que já viu começo, meio e fim, ele já viu tudo. Ele não tem, mas ele já viu tudo. Ó, preste atenção no que eu estou lhe falando. Tem pessoas que estão preocupadas, que estão sem rumo, sem chão, porque acreditam que tudo no mundo não está no controle mais. Deus está no controle de tudo. Eu provei para vocês, biblicamente, que ele prescreveu leis para que tudo que ele criou cumprisse exatamente o que ele determinou. Tá pegando aí? O mundo não está desgovernado. A igreja do Senhor não está desgovernada. Está tudo exatamente na mão dele. Ele pôs limite no mar. Eu quero... Pensa comigo. Pensa aqui. Olha para cá. Pensa comigo. Você acha que... Jesus, certa vez... Presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus, certa vez, está em Cafarnaum, no Tiberíades, na beira do lago de Genezaré, e ele diz para os discípulos assim, ó, vamos para o outro lado, vamos cruzar o mar. Para onde? Para Decápolis, para Gadara, para as regiões de Gadara, vamos cruzar para o lado de lá. A nossa Bíblia tem coisas, a evolução gráfica da Bíblia, vai lá para lá, Marcos capítulo 5, quero te mostrar isso aí. Vamos lá, eu quero mostrar isso para você como que é. Marcos capítulo de número 5, até que você ache, eu vou te explicar algo para você. A nossa Bíblia, ela é uma evolução gráfica. Esses livros que estão aqui dentro é uma evolução gráfica. O texto foi escrito separado e depois foram juntando os textos e entregaram para nós. Para quê? Quando eu falar assim, ó, vamos ler a passagem de Jesus de Marcos capítulo 5, falando da travessia do lago de Genezaré, você rapidamente já pega e já vai. Esse é o lado bom da coisa. Eu consigo me localizar dentro do texto de forma rápida. Qual que é o lado ruim da coisa? É que nós temos uma tendência a partir de ler o texto, quando o texto troca de capítulo, nós desconectamos o texto anterior. E muitas verdades vão ficando para trás. Porque na hora de ler o texto, nós esquecemos que isso aqui é uma evolução gráfica, nós esquecemos que isso aqui é algo que foi montado só para facilitar a nossa leitura, e nós acreditamos que aquele texto ele está totalmente isolado do outro.
mas não está. Então, abre a tua Bíblia, eu quero te mostrar uma coisa para você, vou te provar algo que talvez vai mudar a sua forma de pensar. E muito provável que muita gente lê esse texto, prega nesse texto e não compreendeu de fato a essência do texto. Marcos capítulo de número 5, o texto vai dizer assim, ó. E chegando do outro lado da província, ou seja, da cidade, vamos ler o verso de número, o capítulo 4, vou começar no 4, só para você ver como que a nossa cabeça desconecta do texto e muita coisa passa batida e você não aprende. Capítulo 4, verso 35, ó, aqui começa a história. Só aqui para nós entender o capítulo 5. Mas se nós tirarmos todos os capítulos e versículos e lermos o texto completo no original, aí vai ficar mais claro para nós entendermos a interpretação. Vai dizer assim, o verso 35 do 4. Olha aqui, presta atenção. E naquele dia, sendo tarde, disse-lhe, ó, Jesus vai dizer, passaremos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estavam no barco, haviam também com eles barquinhos. Juntou um monte de barquinhos e foram para o outro lado cruzar. O Jesus tinha não só o barco dele só, mas ele tinha também os outros barcos também que acompanhavam ele também. E ele vai dizer no verso 37. E levantou-se um grande temporal de vento. Quero que você marque a palavra vento aí. Marca aí. Vento. Vou te falar sobre a operacionalização dos anjos. E subiam as ondas, marca aí ondas, marca aí. As ondas em cima do barco e enchia todo. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo, mestre, não te dá que pereçamos? Verso 39, esse é a chave para você, pega o seu marcador. Verso 39. E ele levantou e, despertando-o, repreendeu o vento. Faz uma bolinha, marca vento, puxa uma setinha e coloca para mim assim, espírito. E disse ao mar, puxa uma setinha e coloca aí, espírito das águas. Aquieta-te. E o vento aquietou. E houve grande bonança. Eu quero ler com você o 5, vamos continuar a leitura. Faz de conta que não tem capítulo aqui. E chegaram do outro lado, tem uma caminhada, a história está continuando ainda. Eles estão cruzando o mar e as coisas estão continuando. Quando o barquinho encostou do outro lado, olha o que vai acontecer. E chegando do outro lado do mar, na cidade dos Gadarenos, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Desce o texto, senão vai demorar muito. Eu quero que você leia o verso de número 10. Preste atenção no verso de número 10. Depois você vai estudar isso com muita calma, para você pegar mais a essência do texto. Olha o verso 10 vai dizer. E rogava-lhe, e pedia, e suplicava. A palavra rogar, ela vem da raiz súplica. Ou seja, intercessão, implorar. Isso que os demônios estão fazendo para ele. Ó. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela cidade. Qual que é a preocupação dos espíritos aqui? Era o gadareno? Não. Jesus não cruzou o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, para Gadara, para libertar o gadareno. Nunca ele fez isso. Ele foi lá libertar uma cidade inteira. Aquele homem é o canal, mas o fato que Jesus foi fazer lá foi libertar essa cidade. E é tão claro que eu estou te dizendo, que os espíritos sabiam. O que os espíritos fizeram? Jesus sabia o que ia fazer já, porque Jesus é conectado com o Pai, ele já está em espírito, em oração, ele está conectado, ele já sabia o que ele ia fazer do outro lado, e, até porque ele só foi lá, virou as costas e já voltou, e os espíritos que estavam do outro lado também sabiam que ele vinha vindo também. E o que os espíritos foi fazer? O que os espíritos tentaram fazer? É o que o texto vai dizer aqui, ó. E levantou-se um grande temporal de vento, e as águas subiam, e as ondas subiam que ia afogar. Todas as vezes, deixa eu falar uma palavra para o teu coração. Ó, todas as vezes que você for fazer uma libertação,
Toda vez que você entrar numa guerra espiritual, toda vez que você for orar por alguém, os espíritos imundos, os espíritos caídos, os demônios, vai se levantar contra a tua vida. Eles não respeitou nem Jesus. Eles tentaram atrasar a viagem dele, eles tentaram travar a viagem dele, eles tentaram fazer de tudo. Por que isso aí? Porque ele falou. Olha que o texto vai dizer que ele falou com... Irmão, água é uma substância inanimada, não tem inteligência. Essa água aqui ouviu ele, o mar ouviu ele, o vento ouviu ele falar. Então não é simplesmente algo abstrato, não, é algo real. Tem espíritos aqui por trás. Tá entendendo? Tem espíritos aqui por trás. Agora, o que eu falo para vocês, irmão? Todas as vezes que se levantar algo sobre a sua vida, declara no nome de Jesus. Fecha o céu mesmo. Você tem poder, você tem uma palavra de poder na sua boca. Então, todas essas batalhas são grandes. Como que isso acontece? Por quê? Porque é tudo operacionalizado aqui na Terra por espíritos, por anjos. Eles caíram, Lúcifer cai com a terça parte dos anjos na terra. Nós lemos no capítulo 1, verso 1, que a terra era perfeita. Deus criou o céu e a terra. No capítulo 2, a terra já está deformada. Mas nós vamos ver que Lúcifer cai. Jesus vai falar assim, e eu vi Satanás cair como um raio do céu. Então ele cai. Quando ele cai, ele faz um estrago na terra toda. A terra fica sem forma e vazia, totalmente deformada, escura, e o texto vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Até o quê? Até que Cristo chegou, que é o que nós lemos em Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, e lemos também em Gênesis capítulo 1, verso 4, que a luz aparece. Quando a luz aparece, as trevas não compreendem, é isso que João vai dizer. Ou seja, as trevas não conseguem entender quem é ele. Aí ele vai separar. E agora Lúcifer não pode mais, nem os anjos caídos não podem morar mais na terra, mas vão morar no segundo céu. No céu de Mesorânio. Eles vão morar no segundo céu. Lembra nós estudamos isso aí? Eles vão morar nas regiões celestiais. Não estão morando mais na terra, porque quando Cristo chega, tira eles daqui. Porque eles perderam o direito de ficar aqui. Porque se rebeliaram. E agora eles vão ficar presos na segunda dimensão espiritual. Vai ficar nas regiões celestiais. E agora Deus vai trabalhar nessa terra com anjos da mesma forma, do mesmo jeito, para lhe colocar um novo ser para habitar aqui. E a terra vai ser dada. Poder de novo da terra vai ser dada para outra espécie, para outro ser que vai morar aqui. Eu não sei se você já foi. Quem aqui já foi em algum terreiro de Umbanda, Macumba, no Espiritismo, você vai ver isso muito, você vai ver isso aí muito declarado, que tem espírito para cada tipo de coisa. Pensa comigo. Você vai saber o que eu estou falando. Nos terreiros, nas regiões afrodescendentes, tem um espírito chamado de Exu Ventania. Quem é esse Exu Ventania? É um espírito responsável por vento, ou seja, de causar destruições com vento. Ele que faz isso tudo acontecer. Toca o terror na terra tudo, porque o que Deus faz é bom, ele estabelece princípio para que possa funcionar bem, mas espíritos caídos vai lá e altera o princípio que Deus estabeleceu. Se você for ver, vai ter assim, na virada de ano, sempre você vai encontrar as pessoas jogando aquelas florzinhas, colocando aqueles barquinhos para quem? Para o espírito do mar, chamado de quê? Quem é a rainha do mar para eles? Iemanjá, rainha do mar, ou seja, aquela que toma conta das águas, que afunda navios, que faz todo aquele processo. Quem está lá? Um espírito que é responsável pelas águas, que é conhecido aqui no Brasil como Iemanjá. O que vai ter também? Se nós for nas matas, quem está lá? O Currupira, o Pai da Mata, o Zé Pilintra, que gosta também de ir para lá também. São espíritos que tomam conta dessa região, são estabelecidos para ficar conta aqui.
A Iemanjá não vai na mata, porque ela não é o espírito do mato, ela é o espírito das águas, foi estabelecido para ficar nas águas, e ela fica lá. O Exu Ventania só se preocupa com o vento. Agora, assim, você vai ver que tem pessoas, nós vemos muitas aí, que tem um espírito de quem? Da Maria Mulambo. Quem é essa Maria Mulambo? É o espírito da sujeira. Encraca nele e a casa, o carro, a vida é toda suja, porque ele tem nele um espírito. Aí, o Eduardo conhece bem isso aí. Joe Rocha, eu não sei o nome disso aí. Mas isso aí, espírito da mata, que coordena e sei lá. E ele não vai, você não vai chamar ele no mar, e você também não vai chamar ele no vento, porque ele é o espírito da mata. Outra coisa. Quando vão fazer um trabalho para matar uma pessoa, quem eles invocam? O Exu Caveira, o espírito da morte que mata, porque esse espírito ele só tem a função de matar. Então, e assim vai por diante. Agora, a pergunta é: se acontece um tsunami, se acontece um vento muito forte, se acontece das águas invadir, por que acontece? Anjos que não deveria fazer isso e está fazendo. Qual que é a punição para isso? Qual que é o problema? Deus estabeleceu leis e princípios que devem ser seguidos. Por isso Lúcifer foi colocado aqui, para gerenciar, para uma hierarquia, tudo operacionalizado aqui na Terra. Mas ele resolveu que ele não ia obedecer ninguém. Paulo vai dizer, quando ele está escrevendo a Coríntios, no capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, você vai ver, Paulo vai falar sobre isso aí. Eu quero ler, coloca aí para mim, Coríntios, capítulo de número 1, capítulo 6, verso 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 3. Você vai ver o que acontece com quem não obedece o que ele falou. Olha o que vai acontecer com os anjos. Capítulo 1, verso 6, verso 3. Olha aqui, pega sua canetinha. 6, verso 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, verso 3. Olha o que o texto vai dizer. Tem um problema na igreja de Corinto, eles não estão querendo julgar, não estão querendo aplicar disciplina, não estão querendo executar alguns crentes lá, bem complicado de lidar com eles. Olha o que Paulo vai dizer. Não sabeis vós que havemos de julgar anjos? Quanto mais coisas pertencentes a essa vida. Julgar qual anjos? Aqueles que estão para fazer o seu serviço aqui na terra e não estão fazendo. Vai chegar um dia que os salvos, os vencedores, os maduros vão julgar anjos. Assim é o que Paulo está falando. Vou te mostrar outro versículo. Quero te mostrar mais. Apocalipse, capítulo 16, verso 5. Anota aí. Apocalipse 16, verso de número 5. Vou te mostrar os anjos. Porque Lúcifer era um anjo. É um anjo ainda. 16, 5. Mas caído. 16, verso 5. Você tá aí? Vai dando glória aí, mano. Compartilha essa live aí. 16, o verso 5, eu quero ler com vocês. 16, 5. Vou ler. E ouvi. Alguém pode colocar para mim aí? Isso, coloca embaixo aí. E ouvi o anjo. Vou pegar minha caneta aqui que eu tenho que marcar isso aqui. Ó, e ouvi. E ouvi o anjo das águas, que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, que era, que há de ser, porque julgaste todas as coisas. Ele ouviu o anjo das águas. Agora o anjo das águas vai tratar as águas. O que ele vai fazer agora? Ele vai derramar, vai fazer com que todas as águas virem sangue. Mas o que fez as águas se transformar em sangue? O anjo das águas. Então, irmão, se tiver vindo
uma tempestade, se tiver chegando uma inundação sobre a tua casa, ou se você está indo tomar banho no mar, só tome cuidado, mas não fique amedrontado não. Não fique com medo dessas coisas não. Ou seja, meu Deus do céu, Mateus disse que falou do Lúcifer lá até caiu a net lá. Mas vai voltar, eu declaro em nome de Jesus. Preste atenção aqui. Tem anjos para operacionalizar tudo. Aqui é o anjo das águas, que está fazendo o quê? Está transformando todas as águas do mundo, que vai ser lá na grande tribulação, em sangue. É o anjo das águas. Vou te mostrar mais um. Capítulo 7, Apocalipse, capítulo de número 7, verso de número 1. Quero compartilhar com você, 7:1. Apocalipse, capítulo 7, verso 1. Quero te mostrar isso. Vou te mostrar mais. Vá anotando aí. Capítulo 7, verso 1. Olha eles aí. Vou te mostrar que existe uma hierarquia bem construída, porque tudo que Deus faz, Deus operaciona através de anjos. E quando ele cria a terra, no capítulo 1, verso 1, ele coloca essa operação para funcionar. O problema é que a operação falhou e se rebeliou contra ele. Aí agora, no capítulo 2, ele vai vir a trindade inteira de novo, porque o Espírito já está pairando sobre as águas, e ele vai trazer o Filho e ele vai vir agora e vai mudar agora e vai reconstruir a terra novamente. Então, a terra do capítulo 2, do capítulo 1, verso 2, é uma restauração da terra original. Vamos lá? Então, eu vou ler com você. E depois dessas coisas, vi 4 anjos, 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. Você não pegou, né? Se você tivesse pegado, irmão, você tinha feito alguma coisa, e dá um glória na tua casa, fala com alguém, fala alguma coisa aí, dá lugar na terra. Você tem que entender que tudo é operacionalizado por ele. 4 ventos para quê? Só tem, se você estudar mares, aquáticas, aviação civil, se você estudar sobre, eu não sei como que é o nome desse negócio que estuda o vento, mas se tiver que viajar, se você tiver que pegar um barco, pegar um navio, um jet ski, você tem que estudar isso aí. Você vai saber que existe 4 ventos só. 4 ventos. Vixe, até caiu lá na Márcia, de tão forte que foi o vento lá. Eu te repreendo, o vento aí, que tá aí. 4 ventos. Vento norte, vento sul, vento leste e vento oeste. Cada vento desse, que está paradinho no seu lugar, que circula pelo mundo inteiro fazendo o resfriamento da terra, tem um anjo que é responsável por cada um. O que está acontecendo aqui em Apocalipse? Pegou, Fátima, tá aí. Pegou a visão? Foi Efésios capítulo 1, verso 3. Tudo foi criado nele, por ele e para ele. Primeiro nele, depois por ele e para ele. Ele criou para ele. Pegou a chave? Volta aqui. Os anjos estão posicionados na posição exata para cumprir aquilo que nós lemos lá em Jó. Pré-definido por Deus. E daqui nós vamos mudar para o verso 2 de Gênesis para você entender o gap. Entender qual que é a divisão entre milhões e milhões e milhões de anos. De dinossauro, de pré-histórica, de transformação da terra. Por que os minérios todos eles estão enterrados? Por que é tão difícil de achar o ouro? Por que é tão difícil de achar a prata? Por que é tão difícil de achar o diamante? Porque na mudança, na pancada dessa terra, tudo se transformou e mudou geograficamente. E agora Deus está trazendo um novo. Os irmãos estão dizendo que travou o negócio lá, irmão. Mas vai dando glória aí. Vai mexendo que vai voltar. Fica tranquilo. Vamos lá. Então, os 4 ventos da terra, irmão. Eu tive uma experiência aqui eu não sei quanto tempo faz que deu aquele ventaval lá que estourou. Uns 8 meses, 1 ano, não sei quanto tempo faz. O missionário Kaique veio aqui um dia em casa e falou para mim assim,
Você tem que aprender a usar os anjos. Você, olhou na minha cara, você é frouxo, você não sabe usar o que Deus tem disponível para você, e eu vim aqui e vou deixar 4 anjos aqui. É um anjo, 2 anjos na sua, um anjo para você, um anjo para Sirlene, um anjo para cuidar dos filhos e um anjo vai cuidar da empresa. Presta atenção. Presta atenção. Isso ele falou para mim, eu peguei no meu espírito e fiquei com isso aí. Tudo que acontecia, eu acionava isso daí. Olha o que aconteceu. Quando deu aquela tempestade toda, o vento pegou aqui e entrou aqui dentro da empresa. Irmão, o telhado, ele abriu uma goiva e ele entrou dentro. Não tem por onde o vento sair. Ele entrou dentro do barracão. E aí o barracão erguia, eu vi as telhas estralavam, fazia todos os barulhos, e ele descia de novo. Pensa comigo. Irmão, Deus falou muito no meu espírito na hora. Eu senti dentro de mim. Ora, para que o espírito do vento seja repreendido. Ele não tem poder para estragar essa empresa. Eu clamei, eu fiquei no meio do vento. Eu, na porta da empresa, declarando com voz alta. Estava meu filho do lado ali, e eu declarando ali, e olhando na fresta da porta, as telhas levantando e abaixando, o vento não tinha para onde ir, e eu declarei, eu repreendi o espírito do vento que estava destruindo aquilo que Deus me deu. Irmão, não tirou, não teve capacidade, ele não teve poder para arrancar esse barracão. E olha que por perto da minha empresa aqui, muitas coisas foram levadas tudo embora. Vocês sabem como que foi aquela loucura daquele tsunami que deu aí, que aconteceu. Então, pegue para você, aprenda isso que Deus está te dando como ferramenta nessa noite. Pegue o que Deus está te dando. Você tem autoridade na sua voz e tem anjos trabalhando para você. Vira a tua Bíblia, eu quero que eu leia com você. Apocalipse capítulo 14. Quero ler também. Isso aí. Wagner veio aqui. Colocou parafuso, irmão. O telhado não sobrou, não tinha parafuso. Coloquei umas 42 parafusos. O telhado ficou, muito bem lembrado, o Wagner veio aqui me ajudar. O telhado ficou parado no meio daquele vento, sem um parafuso. Não tinha parafuso. O telhado, quando eu comprei a empresa, era antigo. E aí eu nunca subi lá, não fazia nada, nem imaginava isso. E não tinha parafuso. O negócio ficou parado sem parafuso. Mas eu tive que entrar no meio da roda do vento e declarar. E se estourasse ali, irmão, eu ia junto também, porque ia cair na minha cabeça tudo. Mas eu tive que usar a autoridade que Deus me deu. Não pode tocar. Vamos lá. Apocalipse capítulo 14. Quero ler para vocês, já estou quase acabando. Verso 18. 14. Apocalipse 14, verso de número 18. Quero te mostrar outro anjo. Vocês vão ficar bom nos anjos, porque eles estavam aqui antes de nós. Para mim passar para o versículo de número 2, preciso vencer essa situação com vocês, porque lá na frente, quando eu falar da serpente, quando eu falar de Lúcifer, vocês têm que entender isso daí. Aí isso vai ficar muito claro. Então vamos lá? Verso 18, Apocalipse 14, 18. E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo. Pegou aí, né? Você pegou, crente. Controle de tudo. Ele colocou e estabeleceu princípios e leis bem estabelecidas para que nada aconteça aqui que não seja ele. E tem crente desesperado. Tem crente que não dorme, com medo do ladrão, do vento, da chuva, do fogo. Eu não sei do que. É como se ele não tivesse autoridade nas mãos dele. Eu vou te dizer uma coisa para você, irmãos. Pegue isso como vida dentro de você. Tu está vivo, sabe por quê? Porque tem um anjo cuidando de você. Eu vou falar do anjo da guarda? É o que guarda. Ah, pastor, isso aí é coisa lá do catolicismo, é coisa lá do... Tem que ler Bíblia, irmão. Vai lá, Mateus, tentação de Jesus. O que Lúcifer fala para ele? Se joga daqui para baixo, porque tem uma palavra que está dizendo que tu darás ordem aos teus anjos e ele vai cuidar de você para você não tropeçar em uma pedra. Tem anjo cuidando de você para você não tropicar. Está batendo demais, está se batendo demais, está caindo demais, dá ordem ao teu anjo. Tem anjo cuidando de você, para que você não tropece em uma pedra. Tem crente que bate o carro todo mês, tem crente que fica se machucando todo mês, não para nem ficar no hospital. Dá ordem, executa aquilo que está dentro de você. Você está vivo, você está vivo. Eu tenho 4 anjos, e eu pego para mim. Ah, tem gente que não acredita, então sofra. Eu acredito, e para mim funciona, então...
Se a pessoa não funciona, se não crer, não vai funcionar. O mundo invisível só funciona a partir da fé, a partir da fé. Vamos lá então? O que acontece, e se acontece algo que não era para acontecer? Alguém vai pagar. O anjo que estava definido para tomar conta vai pagar. Nós já lemos lá já. Ou seja, pois Deus deu uma ordem expressa para que não acontecesse nada que não fosse pré-estabelecido. E se acontecer alguma coisa, é porque alguém quebrou uma ordem expressa de Deus. A manga vai nascer e vai produzir em novembro e dezembro. A uva vai produzir tal mês. A laranja vai produzir em tal mês. O outro vai produzir em tal mês. A chuva vai cair certinho naquele dia. As plantas vão dar esse dia. Ah, mas o homem alterou, então pague o preço depois. Transgrediu uma lei de Deus. Por isso que o texto vai dizer de Romanos: e a natureza geme à espera da manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Para alguém dar uma ordem para que aquilo que está acontecendo não aconteça. Irmão, só tem um jeito de acontecer algo que você não quer, que ao seu ponto de vista é ruim, se Deus já estabeleceu. Ao contrário disso, você está dando frouxo, está dando mole para o Satanás. Tá dando mole, irmão. Não dá mole, não. Isso é libertador. Você tem que sair daqui do Gênesis capítulo 1, verso 1. Liberto, porque tem anjos. A Bíblia diz que eles são. Eu quero ler para você. Eu vou ler isso aqui, já estou terminando. Apocalipse. Capítulo de número 19. Verso 17. Apocalipse 19. Leia aí. 17. Apocalipse 19, verso de número 17. Quero ler mais um anjo para você, para não deixar dúvida, irmão. Ó, incrédulo, ateu, nessa live ele se quebra. Porque nós mostramos tudo. Eu falei, para sustentar uma doutrina, tem que ter no mínimo 3, 4 versículos que sustentam aquilo que você está defendendo. Achismo não funciona. Ah, eu acho que é isso. Mas é isso que eu acredito, não funciona. Só funciona se você mostrar a base bíblica que sustenta aquilo que você está colocando. Vamos lá então? Apocalipse capítulo de número 19, verso 17. E vi um anjo que estava no sol. Tem o anjo do sol. Olha o que vai acontecer. E clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-se para a grande ceia do Senhor. O sol não pode fazer o que ele quer. Ele não pode queimar, ele não pode estourar a camada de ozônio, ele não pode fazer o que ele quer. A não ser que tenha uma ordem expressa de Deus para ele fazer. Tem um anjo controlando o sol. Quando o sol está te queimando, é um anjinho te bronzeando, irmão. Vai dar glória. Você tem que entender que Deus está cuidando de tudo. O reino animal, reino vegetal, reino mineral, reino aquático e reino humano, reino biológico, está todos no controle de Deus. Ah, mas o Covid está no controle de Deus. Pré-estabelecido. Tudo isso aí. Amém? Por que nós estamos aqui? Por que eu vim até aqui? Deixa eu te lembrar de novo. Por que eu cheguei até aqui? Porque lá, no primeiro criação da terra, na sua primórdia, tinha um querubim que foi ungido para cuidar e para guardar. E Deus já tinha estabelecido tudo, e ele descumpriu, e Deus derrubou ele e estabeleceu o outro no lugar dele. Não existe mágica. Não existe mágica no reino de Deus. Não existe mágica no reino espiritual. Tudo é operacionalizado, irmão. A live tá travando, a internet do Satanás tá entrada aí. Mas assim, ó, reveja essa live depois. Vai lá, reveja de novo, aprende. Isso aqui é estudo. Isso aqui não é uma pregação, isso é um estudo. Então você vai estudar novamente essa live e vai pegar ela para você. Então assim, ó, até na sua oração, nós vamos orar agora às 10 horas. O que o texto vai dizer? Quem que leva a oração? A Bíblia diz que os anjos do Senhor levam a nossa oração em cálice, em taças e deposita. Como que vem para você de novo a resposta da oração? Como que vem? Anjo também. Leia Daniel capítulo 9, capítulo 10, vai entender isso muito claro. Daniel está orando
por 21 dias. E a oração de Daniel conseguiu atravessar as regiões celestiais, o céu das potestades, dos demônios, e chegou até o trono de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus responde e manda o anjo. Quando desce o anjo, os príncipes da Pérsia travou o anjo. E aí ele não conseguiu descer para trazer. Aí Daniel continua orando, e isso é um indício para nós, uma informação precisa que nós devemos continuar orando. Tem pessoas que parou de receber, tem pessoas que não está recebendo porque parou de orar. Daniel começou orando, não é que ele orou, o propósito não era 21 dias. Negativo. O propósito é orar até a resposta vir. Se demorasse um ano, Daniel ia orar um ano. Se viesse a resposta com 5 dias, ele ia orar 5 dias, por aquele propósito. Não que ele não ia continuar orando, porque Daniel vivia uma vida de oração. Daniel não tem problema com oração. Então entenda, tem orações suas que não foram respondidas porque ela estava atravessando, foi parado em alguma das regiões celestiais, que é operacionalizada por anjo, e você desanimou. Ah, Deus não vai salvar mais, né? Ah, Deus não vai responder mais. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Bota o teu joelho no chão, sua boca no pó, dá ordem para os anjos, para ele levar a tua oração e trazer de volta, irmão. É operacionalizado. O anjo que estava no sol. Por último, estou terminando aqui, Hebreus, capítulo de número 1, verso 12, e eu já termino porque meu tempo não dá mais, não posso falar mais de anjo com vocês, não dá para mim falar mais de nada. Depois nós vamos voltar em Gênesis capítulo de número 1, verso 1, na próxima terça-feira, e eu quero final o gap, que não dá para mim continuar mais, eu preciso acelerar esse processo com vocês. Mas eu peço para vocês, se travou a live para vocês, se você não conseguiu ver toda, veja depois, reveja, pega a tua Bíblia, seu marcador de texto e vai revendo e vai estudando e vai marcando aí. Hebreus capítulo 1, abre aí. E eu já estou terminando e já oro por vocês. Hebreus, capítulo 1, verso de número 13. Verso 13. Hebreus, capítulo 1, verso 13. Vamos lá? O texto vai dizer assim, eu vou ler o verso de número 12 e depois o verso 13. E como um manto que desenrola, serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. Está falando de Cristo. E qual dos anjos o Senhor falou? Ou seja, tu não falou essa palavra para nenhum anjo. A pergunta é, qual dos anjos disse, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés? Está falando para Jesus. Assenta aqui, ele foi assentado à destra de Deus Pai. Até que eu vou derrubar tudo os inimigos e vou colocar debaixo dos teus pés. Não são, porventura, olha aqui, não são, porventura, todos eles, está falando de anjos, espíritos, ministradores. Eu quero que você marque essa palavra ministradores, puxe uma seta e coloca aí trabalhador, porque ministro é trabalho. Aqui no Brasil ministro é só pela graça, né? Só ganha dinheiro e tem um monte de assessor. Mas a palavra na origem ministro é trabalhador, é o que trabalha. Contrário do que aqui no Brasil, mas ministro é o que trabalha. Então, não são, porventura, todos esses anjos, espíritos, trabalhadores, enviados. Então já veio. Tá aí. Tá na sua casa, tá do seu lado, tá na sua cama, tá no seu quarto. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você não entendeu, né? Se você entender, você dá um glória aí. Ele foi enviado para você, para todos aqueles que estão já pré-definidos, aqueles que receberam de Deus a salvação, para todos aqueles que hão de herdar. Por quê? Porque todos o que o Pai me deu, nenhum se perdeu. Deus te entregou para Cristo, para que você possa herdar a vida eterna. Deus planejou tudo, totalmente definido, pré-escrito, da chuva, do sol, do vento, do mar, da terra, de nós. Olha o que o texto vai dizer em Mateus capítulo
de número 25, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que já está preparado antes da fundação do mundo. Desse mundo nosso aqui, já estava tudo preparado para você. Você é eleita, você é escolhida, você é separada, você tem o céu na palma da tua mão. O Espírito de Deus habita dentro de você. Declara ele, coloca ele no teu quarto. Satanás fica tirando o seu sono, acabando com a tua paz, acabando com a paz dos seus filhos, colocando doenças. Declara. Coloca anjo aí no quarto do seu filho, coloca anjo na sua empresa, coloca anjo dentro da tua casa, coloca anjo para dirigir o seu carro. São espírito ministrador. Agora, irmão, se você não tem fé, descansa teu coração, continua sofrendo, não coloque a culpa em Deus. Continue sofrendo então, só não coloque a culpa em Deus. Então, que essa noite seja uma noite de revelação para você. Volta a sua Bíblia lá. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Bereshit bara Elohim et eret el shamai. Ele criou os céus e a terra. E aqui tem um gap de bilhões e bilhões de anos. E nós vamos para o verso 2 na semana que vem. Fica firme aí. Você aprendeu um pouquinho, não muito profundo, mas deu para você ter uma compreensão que você está nas mãos de Deus. Ele tem controle da tua vida. Tudo que acontece com você está, de fato, nas mãos de Deus. Ele é o seu Senhor. Descansa o teu coração, que Deus possa te abençoar, que Ele possa te dar vida, graça, que Ele possa alimentar o teu coração, te manter você firme na presença dEle. Amém? Boa noite, que o Espírito de Deus fale muito mais ao teu coração. Eu declaro todas as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Isaac e as bênçãos de Jacó sobre a tua vida. Daqui a pouco, logo mais às 22 horas, vamos estar já orando na live que vai mover os céus para que Deus possa mandar anjos e mais anjos para guardar, para esconder. Nossa, para Ele possa mandar querubins, aquele que esconde, aquele que guarda nós, em nome de Jesus. Quinta-feira, às 18h45, um maravilhoso culto na nossa igreja. Então, te espero lá, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.